quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar entre vós, por ocasião desses 10 dias de trabalho espiritual. E para isso, louvo a Deus pela vida do pastor Gessé Nunes, com a sua digna família, pastor presidente desta igreja, como também ao vice-presidente, pastor Crispiniano. Que Deus recompense-os, e em nome deles quero agradecer a toda a igreja, a todo o corpo ministerial. Para mim é uma honra rever o pastor José Rodrigo, pastor Romeu, pastor Danilo, e em nome deles quero externar a minha reverência a todos os demais pastores de regiões circunvizinhas, de outras igrejas. Que Deus continue vos abençoando. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Adriano, a irmã Marcela, pela receptividade, o carinho, o cuidado desde a minha chegada. Eles têm cuidado de mim. Muito obrigado, pastor, pelo presente a mim cedido. E quero louvar a Deus pela vida de todos os amigos que tenho nesta cidade. E quero usar o nome do Alex, do David, da missionária Danusa, para em nome deles também externar a todos os demais. Queridos, eu quero ler um texto, tendo em vista que o propósito ele é desafiador no seu princípio e ousado. Eu quero ler o que está escrito no capítulo 29 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 29, versículo 11. Está escrito: Filhos meus, ou filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servir, para serem seus ministros e queimadores de incenso. Amém? Queridos, quero tomar por base esse texto para, de uma forma bíblica, ministrar o que está no meu coração, o que está proposto para mim pregar esta noite. Os irmãos hão de convir que o livro das Crônicas, tanto o primeiro como o segundo, ele é um livro de um relato da monarquia, tanto no sul como no norte, no contexto de Israel. Quando nós observamos o texto, os irmãos hão de convir que cerca de 11 reis já haviam reinado na dinastia davídica ou em Judá. E, portanto, nós deparamos com um desafio feito pelo rei Ezequias. A Bíblia nos mostra que o rei Ezequias faz uma retrospectiva, principalmente sobre os últimos 4 que passaram, e ele lamenta em uma visão ampla. Ele estimula o que parecia não ter mais jeito. Então eu gostaria de falar-lhes sobre queimadores de incenso. Quando nós observamos o texto, os irmãos hão de perceber a urgência desta equipe
deste povo que foi separado por Deus para fazer um serviço que aparentemente, socialmente, não dava mídia. Se nós fizermos e acompanharmos a visão panorâmica que Ezequias usou para lamentar e estimular a sua geração a voltar ao princípio, nós percebemos que desde o capítulo 25 do mesmo livro em apreço, os irmãos hão de convir que a Bíblia fala do 10º rei, Amazias. A Bíblia diz que Amazias, ele foi um rei da dinastia davídica que reinou em Judá, no Reino do Sul. Portanto, a Bíblia nos mostra que Amazias começou bem, fazendo o que era da vontade de Deus. O interessante é que dentro do contexto do seu reino, dentro do tempo que lhe foi oportuno para fazer história, Amazias cometeu 3 erros que causou-lhe, custou-lhe a vida. A Bíblia diz que ele começa bem, mas portanto ele deixa de observar alguns pormenores que eram essenciais. A Bíblia fala que o primeiro erro de Amazias foi quando ele se predispõe a combater, a guerrear contra Edomitas, contra Edom. A Bíblia diz que ele tinha 300.000 soldados e a garantia que Deus iria lhe dar vitória. Portanto, no meio da dúvida, a Bíblia fala que ele contratou a preço de 100 peças de prata, preço exorbitante, 100 mercenários, 100 soldados do norte ou de Israel. Aparentemente estava tudo bem, mas quando a gente começa a discorrer no texto, veja que a Bíblia diz que Israel estava afastado de Deus. Israel não levou em conta os sacrifícios a Deus. Então, por isso, ele não podia usar Israel, porque ia entristecer a Deus. Portanto, ele contrata 100.000 soldados de Israel. Isso implica dizer que estavam longe de Deus, não estava sacrificando a sua própria vida. Então, quando ele assim o faz, a Bíblia diz que o profeta vai a ele advertindo-o, dizendo: não contrate, não leve para a guerra esses 100.000 soldados de Israel, pois Deus está entristecido com eles. Então o rei Amazias ouve o profeta, mas lamenta. Ele diz: então o que farei eu com os 100.000 peças de prata que eu já assim paguei? O profeta, usado por Deus, faz um questionamento e diz a Amazias: porventura Deus não poderá te dar coisas maiores e melhores do que isto? Então ele ouviu o profeta e dispensou os soldados de Israel. O entanto era que estes homens eram mais, estes homens eram preparados para a destruição. A Bíblia diz que quando ele recusou, mesmo com o pagamento, os soldados dispensados da guerra voltaram para Israel, mas já voltaram revoltados. A Bíblia diz que este grupo voltou saqueando as cidades de Judá. Então, isso implica dizer que por onde eles passavam, eles iam levando tudo que encontravam pelo caminho. O primeiro erro, a Bíblia diz que o segundo erro é que ele, com os 300.000 soldados de Judá, vai enfrentar os edomitas e vence. A Bíblia diz que Deus lhe dá vitória e ele se regozija. Então, no meio da vitória, ele comete o segundo erro, a insensatez. A Bíblia diz que depois que ele dominou Edom, ele pega os seus ídolos, os seus deuses de idolatria e os adora e os traz para Judá. E a Bíblia diz que ele dá o bônus aos deuses de Edom, deixando de invocar a Deus. O profeta vai a ele, mas o peor da vitória o deixou tão emocionado e tão insensato que ele não quis ouvir mais o profeta. Quando ele adorava os deuses de Edom,
e dava a ele o crédito da vitória, a Bíblia diz que o profeta vai a ele e diz a ele: que miséria foi esta que você fez? Porventura não foi o Deus dos teus pais que te deu vitória? Porque tu estás idolatrando e adorando os deuses de Edom. Ele ignorou o profeta e disse ao profeta: que tenho eu contigo? Porventura eu te nomeei como meu conselheiro? Ele deixou para trás a voz de Deus. Então ele comete o terceiro erro consecutivo. Ele enfrenta Israel. O rei de Israel o advertiu, mas a Bíblia diz que Deus provocou para mostrar quem era Deus. Então ele invade Israel e a guerra é travada. Israel vence e o rei Amazias já não volta mais para ajudar. Ele se torna prisioneiro, e quando ele vai tentar fugir, os soldados o matam e a história dele acaba no lombo de um cavalo, sem vida, voltando para ajudar. Então a crise assolou em Judá, tanto na questão bélica, porque Israel havia vencido, como também na desgraça econômica que ele causou sem Deus. É neste período que a Bíblia diz que todo o povo de Judá escolhe e toma o seu filho Uzias, de 16 anos de idade, para reinar em seu lugar. Quando Uzias começa a reinar, a Bíblia mostra o que ele fez. Ele começa com jejum e com oração. O reino de Uzias toma o caminho certo. A Bíblia diz que neste princípio ele buscou a Deus e Deus era com ele. Então agora um jovem de 16 anos vai buscando a Deus e Deus lhe dando entendimento. A crise assolava os arábios, os filisteus, ameaçava devastar, ajudar o reino do sul. Portanto, é neste princípio, a princípio desacreditado, que Uzias começa bem demais. A Bíblia diz que ele investe na segurança, Alex. Ele investe, pastor Danilo, no exército, fortalecendo-os. Tudo que Judá tinha, ele investia no exército, porque segundo um conceito administrativo do poder público, diz que um bom governo, a primeira coisa que ele deve fazer para o sucesso do seu povo é investir na segurança. Então agora ele investe na segurança e fortalece o exército de Judá. A Bíblia diz que em poucos dias, em poucos meses, Uzias já tinha cerca de 307.500 soldados preparados para a guerra. Deus era com ele e lhe dava vitória. Portanto, a Deus abre mais o entendimento. A Bíblia diz que Deus lhe dá ciência e ele se torna um inventor de invenções. A Bíblia diz que Uzias, ele inventa escudos especiais para a defesa, capacetes para a defesa e armas de ataque, para fortalecer o exército, fortalecer a capital. Ele inventa armas de atirar pedras e armas de atirar flecha. Isto era inovação no poder militar. O poder bélico se fortaleceu, e quando o poder bélico se fortaleceu, a Bíblia diz que agora ele vai investir na economia, o segundo ponto do seu reinado. A Bíblia diz que ele era amigo da agricultura, então ele começou a investir no agronegócio. A Bíblia diz que a prosperidade de Judá elevou uma maneira sustentável tão grande que nenhum outro rei depois de Salomão teve o poder econômico tão grande como Uzias. Então o povo nas ruas de Judá ovacionava, o aplaudia, porque o povo dizia: desde que Salomão passou, nenhum outro rei nos deu tanta prosperidade feito Uzias. A Bíblia diz que com tudo isso ele se fortaleceu e a sua fama foi além das fronteiras. Em todo lugar só se falava de Uzias,
em Judá, o povo aplaudia o rei Uzias. É neste contexto que a Bíblia diz que quando quando Deus o fortaleceu, o seu coração ficou ensoberbecido. Então o que é que ele faz? Com fama, prosperidade, poder sustentável no exército, agora ninguém tinha coragem de enfrentar e nem desafiar Judá. Aí o coração dele cresceu, e a Bíblia diz claramente: a fama o enobreceu e a fama também deixou ele vaidoso. Então o que é que ele faz? Ele pega o incensário e quer queimar incenso no templo de Deus. Aquele incensário, ele se achou predominante, ele se achou no direito de oferecer incenso e queimar incenso quando não lhe era permitido. A Bíblia diz que ele ignora, ele pensou que a popularidade, a fama dele lhe dava direito de queimar incenso no lugar do sacerdote. Isso implica dizer que o que Uzias não levou em conta era a história sacerdotal. Para queimar incenso não era qualquer pessoa, não era de qualquer jeito. Se os irmãos observar o contexto de Israel, quando Deus pede para Moisés estabelecer o tabernáculo, este altar tinha uma representatividade muito grande, porque nos utensílios do tabernáculo, os irmãos hão de perceber que o primeiro objeto que tinha, o primeiro era o altar do holocausto, aonde eram mortos os animais. Para os irmãos ter uma ideia, eram muitos animais sacrificados naquele dia. Quando no segundo, os irmãos vão ver pia, vão ver o candelabro e vão ver a mesa dos pães da propiciação. Mas a última peça antes de entrar no lugar santo era o altar do incenso. Quando Deus disse a Moisés: faça o altar do incenso de madeira de acácia pura, revestido de ouro, porque o altar do incenso era para ser queimado incenso de manhã e à tarde, porque só o homem poderia entrar, romper o véu, e quando ele entrava no véu, ele primeiro tinha que sacerdote queimar incenso, porque o incenso representava o povo que estava fora, ou seja, o homem, o sumo sacerdote estava no lugar santo, o povo estava fora e Deus estava no céu. Isso implicava dizer que quando a fumaça do incenso subia sendo queimado, representava a oração de quem estava fora, e o cheiro do incenso chegava a Deus e a glória descia. A glória só descia quando a fumaça subia, quando o incenso cheirava. Então isso implicava dizer que foi Deus que escolheu. Só para os irmãos ter uma pálida ideia de como se funcionava, vejam a necessidade e o cuidado de Deus. Deus disse: Moisés, não pode ser qualquer incenso, você vai me providenciar alguma coisa odorífera, cheirosa. Então Deus dá um parâmetro. Deus diz: eu quero que você mande alguém pegar estoraque, era o primeiro ingrediente, ônica o segundo, o terceiro é o gálbano e o quarto incenso puro. Deus disse: este vai ser o formato do incenso, os ingredientes. Moisés, e lembre, nenhum homem, nenhum ser humano pode usar deste incenso no seu corpo, porque se ele usar, vai ser morto, vai ser extirpado do meio do povo. Isso implicava dizer, queridos, para queimar incenso não era só ter fama, como Uzias pensava. Por quê? Porque o incenso, só para os irmãos ter uma pálida ideia, eu estava lendo há dias passando uma revista arqueológica de origem espanhola chamada de La Colle, e é uma revista que traz um contexto arqueológico, a história, e
e esta revista, os seus arqueólogos, eles disseram que o cheiro desse incenso era tremendo, porque numa década de 90, diz a pesquisa que os arqueólogos descobriram uma caixa com uma resina avermelhada no complexo de Qumran, e quando eles acharam, eles não sabiam o que fazer e mandaram para os mestres rabinos de Israel, e eles fizeram o análise, pegaram um tipo de cloro para dissolver aquela cera, mas aquela cera, aquela resina cheirava tanto que eles dizem que num raio de 3 quilômetros o cheiro daquele perfume, aonde tinha inseto, o inseto morria pelo cheiro do perfume. Agora olha o que é que Deus fez para que nós fôssemos representar precisamente Israel no Antigo Testamento. Precisava inocente ser imolado, e como o holocausto, o sacrifício no tabernáculo tinha muito derramar de sangue, muitos animais sacrificados, isso implicava dizer uma carnificina. Para você entrar no açougue, entre no açougue numa hora de movimento, o cheiro do sangue repugna e atrai inseto, e quanto mais a carne fende, mais o inseto chega e o mal-estar se faz presente. Então Deus pediu para Moisés fazer aquele incenso na composição que Deus queria, porque diz a história que sem incenso não tinha sacrifício, porque para oferecer sacrifício tinha que queimar incenso de manhã e à tarde, e o cheiro do incenso protegia o tabernáculo, ou seja, o inseto não chegava. Sem incenso não tinha sacrifício, sem sacrifício não tinha fogo, sem fogo não tinha glória, e sem glória não tinha nuvem, o incenso não cheirava. Aí Deus disse a Moisés: o primeiro ponto do incenso, para o incenso dar certo, para a nuvem subir, a fumaça subir e a glória descer, você tem que fazer a coisa certa. Primeiro o estoraque, segundo a ônica, terceiro o gálbano e quarto o incenso puro. Aí Deus disse a Moisés: não pode ter nenhum mais do que o outro. Se você colocar 100 gramas de estoraque, tem que colocar 100 gramas de ônica. Se você colocar 100 gramas de ônica, tem que ser também a mesma medida para o gálbano e para o incenso. Ou seja, se um tiver mais do que o outro, não cheira. O que isso quer dizer? Se tem jejum, se tem Deus, isso que não quer dizer muita coisa. O importante é que a gente saiba que para a glória descer, ninguém é maior do que ninguém. Tem que estar tudo numa altura só, tem que estar todos num comprometimento só. Olha para quem está ao teu lado, diga: você está entendendo? Para a glória descer, eu não posso ser maior do que você, nem você de mim. Eu não sou melhor do que você, nem você de mim. Tem que ser uma coisa só. A medida é uma só, se você quiser ver a glória descer. Tem outro jeito. O interessante é que os dias não levou em conta. Já tem incenso queimado. Tinha homens sendo escolhidos, gente, para trazer as resinas. Como o sacrifício era de manhã e à noite e à tarde, não podia faltar resina, porque enquanto a resina chegava, tinha gente queimando incenso, preparando para queimar. Isso implicava dizer que toda manhã saía uma caravana de sacerdote para buscar incenso, buscar resina. O primeiro era o estoraque. A palavra no original estoraque já quer dizer aquilo que pinga em gota. O estoraque é do mundo animal, vegetal, é uma árvore que estabelecia-se nas colinas. Então toda manhã saía a caravana para ir para as colinas
para colher resina do estoraque. O interessante é que o estoraque não soltava, não pingava de dia, só pingava à noite. E não adiantava bater nem cortar ele. Se pelo menos balançasse ele não soltava a resina. Tinha que ser voluntário, ele só soltava voluntário à noite. Então as caravanas iam. De manhã, chegava no final da tarde, cansado da viagem, mas não podia dormir. Porque se dormisse, podia perder quando ele pingasse. Então isso implicava a dizer que toda noite tinha gente acordada. E quando um dormia, o outro se levantava. Vai dormir, não posso. Por quê? Porque ele pode pingar a qualquer hora e eu não posso perder. Para ter incenso eu tenho que ter estoraque. Quando eu amanheci o dia que essa turma vinha com estoraque, já tinha outra chegando, saindo do tabernáculo. E enquanto esses iam para a colina, iam outro buscar a única, ou ônica, conforme a versão. O interessante é que a única, ela vem do mundo animal, o que Deus pediu a Moisés. O segundo ingrediente é um molusco, uma concha, e dentro dessa concha tinha a ônica, que quando queimava, a resina cheirava tanto. E se implicava a dizer que enquanto tinha gente indo para a colina, tinha indo outros para os lagos. Por quê? Porque a ônica, ela só habita nas profundezas dos lagos. Enquanto tinha gente subindo as colinas para o estoraque, tinha gente descendo para os lagos. Chegavam e mergulhavam na profundeza. Quando eles mergulhavam, batia, e quando não achava, o fogo se acabava, ele subia. Quem estava em cima dizia: já encontrou? Não, desce de novo. Sempre tinha alguém na profundeza de cabeça para baixo. Enquanto tinha gente no mar, no lago, tinha outra caravana para o deserto para buscar o gálbano. O terceiro ingrediente era do mundo vegetal e era gálbano. Só que o gálbano, se esperasse, ele não cheirava. Se tratasse ele bem, ele não cheirava. Ele só cheirava se fosse triturado, se fosse esmagado. Quanto mais pisava, quanto mais triturava, mas o sujeito cheirava. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, já no Novo Testamento ele diz que Cristo é a fragrância da nossa chamada, do nosso ministério. Porque eu não consigo entender crente que conhece a Jesus, a primeira prova, ninguém pode pisar no dedinho, já quer mudar de ministério, já quer sair da igreja, já quer reclamar. Ei filho, quem está nesse negócio, quanto mais quebra, quanto mais aperta, mais ele cheira, e ele diz: dá uma olhadinha para quem está ao seu lado, diga para ele: eu estou com dó de quem pensava que a prova ia fazer eu desistir. Diga para ele: quanto mais me aperta. Diga para ela: quanto mais me aperta, mas vai sair glória. Quanto mais me pisar, vai sair aleluia. Quanto mais me pisar. Aí Uzia quis queimar incenso só com a fama. Olha aí. Ele entra no santuário com incensário. Quem vai queimar incenso agora sou eu. Azarias, o sumo sacerdote, fica na frente com mais 80 sacerdotes e diz: rei, não faça isso. Em outras palavras, o Senhor está famoso.
Mas aqui é diferente. Ele não quis dar ouvido, bateu de frente com o sacerdote. A Bíblia diz que Deus veio, feriu ele na testa com lepra. Quando ele viu que estava leproso, ele mesmo fez a volta e saiu do templo. Soltou o incensário, perdeu a fama, perdeu o trono, nem direito para o trono voltou mais. Já foi para uma casa particular, viver descartado como imundo para esperar o dia de morrer. Diga para quem está ao seu lado: você um dia pode ser famoso. Diga, um dia você pode estar aplaudido. Mas não se esqueça de uma coisa: sacerdote é sacerdote. Ele pode não ter fama, sacerdote não tem fama, sacerdote não é aplaudido, mas foi Deus que escolheu para queimar incenso, para queimar incenso. Só ele, só ele. O que é que o Senhor quer dizer, pastor? É que nós estamos vivendo numa geração individualista, uma geração que está buscando mais a mídia, nada contra. Uma geração que está brigando para quem prega mais do que o outro, para quem tem mais vídeo no YouTube do que o outro, para quem é mais visto na rede social do que o outro. E hoje só se convida quem está na mídia, hoje só se convida quem tem mais visualização. Mas aqui é diferente, aqui não é mídia, aqui é excesso, aqui é excesso, aqui é excesso. Pergunta para esse gente que está do teu lado: trouxesse resina? Então vai ter fogo, a fumaça vai subir. Ele é afastado. A vacância. Aí agora o seu filho Jotão não podia reinar, mas assume o poder administrativamente. O pai morre. A Bíblia diz que Uzias começou bem, mandou bem, mas não terminou bem. O segredo não está no começo nem no meio, está no fim. Deus tem urgência de uma geração que não só comece bem. Deus tem busca de homens e mulheres que não só andem bem, mas que terminem bem, que terminem bem. Vai até o fim, vai até o fim. A Bíblia diz que Jotão assume o poder, anda diante do Senhor. Mas tem um porém. A Bíblia diz: porém, ele não conseguiu provocar o povo para o desafio. A Bíblia diz que esse porém era porque ele ainda permitia o povo queimar incenso a outros deuses nos montes. Ou seja, ele tirou a imundícia, não. Ele pegou o pecado e botou debaixo do tapete. Ele não teve força e nem coragem de desafiar. Ele morre. A visão, a retrospectiva que Ezequias faz está em cima dessas coisas. Você vai entender. A Bíblia diz que agora o rei Acais assume Judá. E o rei Acais foi um dos reis que teve mais chance de fazer história. Porque a Bíblia começa dizendo que ele não buscou a Deus, mas foi Deus que buscou ele. Deus tinha uma urgência tão grande que mandou Isaías ir lá, porque ele não estava dormindo à noite com medo dos inimigos. Aí Isaías vai lá e diz: Acais, o Senhor mandou te dizer que não perda sono, não. Pode descansar, porque assim como ele foi com teu pai Davi, vai ser com você. Ele vai te dar vitória sobre os teus inimigos. Acais não deu crédito, ignorou Isaías. Olha o que Deus propôs. Só Deus faz isso. Deus disse: Isaías, manda ele pedir um sinal, e eu vou fazer para dizer que eu sou com ele. Eu quero usar ele.
Isaías disse: Acais, Deus mandou eu te dizer que pede um sinal, que o que ele está falando é verdade. Ainda que seja alto feito dos céus, ou profundo feito da profundeza da terra, pede um sinal aonde tu pedir, Ele vai te dar. Olha o que Deus estava disposto a mexer com a estrutura da terra e do céu, só para mostrar a Acais que ele era. Ele olha para Isaías e diz: eu não vou tentar a Deus. E vai buscar ajuda militar na Síria. Se vende a Tiglat-Pileser, rei da Síria. A Síria vence Israel, leva cativo para a Síria, destrói as outras nações inimigas de Judá. E agora o rei Acais se torna um dos piores reis de Judá. Ele agora resolve adorar e queimar incenso aos deuses da Síria. Primeira coisa que ele faz é pegar os queimadores de incenso e levar para Damasco, para agora aprender a queimar incenso aos deuses da Síria, não mais o Deus de Israel. Ele pegou todos os queimadores de incenso e leva para um curso. Quando termina o curso, ele já volta, não queimando mais incenso a Deus. Aleluia. Aí Acais, o que é que faz? Como ninguém vai adorar mais esse Deus, fechou a porta da igreja. A Bíblia diz que ele fechou a porta do templo, onde era queimado o incenso. E agora não tinha mais sacrifício. Agora não tinha mais adoração. Agora o cheiro do incenso não subia e a glória não descia. Ele se tornou tão introspectivo, ele se tornou tão narcisista, que tudo que ameaçava a sua imagem, o seu poder, ele eliminava. O narcisismo é uma pessoa que faz tudo para proteger a sua imagem e o seu poder. É aquela pessoa que se acha autossuficiente. Não existe, em pouco, mas existe aquelas pessoas que dizem: esse trabalho só anda porque eu estou aqui. Não tem? Se me tirar, acaba não. Acais se tornou tão introspectivo que tudo que ameaçava ele eliminava. Se você ler o capítulo 28 do mesmo livro, versículo 3, a Bíblia vai dizer que ele matou os seus próprios filhos, queimando aos deuses da Síria por conta da sucessão. Ele matou todos os seus filhos, ou seja, no plural, ele matou os seus filhos para proteger o seu poder e a sua imagem. Aí eu questionei se o versículo diz que ele matou os seus filhos. Aonde Deus escondeu Ezequiel, gente? Deus sempre tem, gente. Deus sempre tem alguém melhor do que você. Não se meta besta. Às vezes, debaixo do sangue de Jesus, os pastores sabem, às vezes eu estou pregando, na maioria das vezes, para 50, 60 mil pessoas. Estou pregando em convenções. Às vezes eu viajo 3 vezes em um mês para fora do país. E às vezes alguém diz: Bento, tu é o cara. E às vezes a gente quer acreditar que é. Aí quando eu chego em casa, minha esposa diz: como foi o culto? Foi uma bênção, meu amor. Venha cá, senta aqui. Já tem 2 pedacinhos de cana me esperando. Eu meto o dente na cana para não esquecer de onde eu vim. Para não esquecer quem eu sou. Para não esquecer que eu sou só um instrumento no dia que eu me meter a besta. Quando eu pensava que não tinha mais jeito,
quando não se queimava mais incenso. Isso era tão importante. Se você ler o Salmo 141, salvo engano, quando Davi pediu ajuda, me socorre, me acolhe, ele disse: Senhor, suba a minha oração diante de ti como incenso. Porque quando o incenso subia, não tinha jeito para Deus não descer, gente. Mas para ter incenso, tinha que ter gente subindo montanhas, subindo colinas, descendo a profundeza. São 10 dias de sacrifício, são 10 dias de jejum. Quando pensava, imagina a cena, a igreja fechada, o povo corrompido, queimando incenso aos deuses da Síria nos montes, os altares estabelecidos. Aí a Bíblia diz que Acaz morre e Ezequias assume o poder. Quando Ezequias assume o poder, está no texto, no contexto anterior. Pastor Danilo, que é interessante, com 25 anos de idade, a Bíblia diz que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, um dos seus primeiros atos de rei foi reformar a igreja, foi mandar pintar a igreja e abrir a porta da igreja. Quando ele abriu a porta da igreja, Acaz reinou 16 anos em Judá. 16 anos, era para acabar qualquer queimador de incenso. Aí ele faz uma reunião, está no texto, no contexto anterior. Ele reúne na praça pública oriental, o nome, ministros, transportadores e queimadores de incenso. Agora no pátio estava quem transportava, quem queimava incenso e quem sacrificava. Transportadores de resina, queimadores de incenso e o sumo sacerdote. Quando ele está na praça, ele dá a palestra e diz: escutem. Ele lamenta, está escrito, ele diz: os nossos pais erraram. Ele traz a visão panorâmica. Os nossos pais fecharam a porta. Os nossos pais não queimaram incenso e não ofereceram sacrifício. Aí ele diz no versículo 10: eu estou disposto a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel. Eu quero saber que vocês estão. Filhos meus, não sejam negligentes. A palavra negligente é ser relaxado, descuidado. É o pastor me dá autonomia e me dá a função de cuidar desse teclado. Me chamou para isso e eu não cuido dele. Isso é negligência. Meu Deus! Aí ele diz: não quero que vocês sejam negligentes. Relaxados. Porque Deus escolheu vocês para isso, para o servir, estar diante dele e queimar incenso. Quero saber se vocês estão dispostos. Gente, 16 anos que Acaz reinou, parecia que não tinha mais ninguém. Na pressão, se fosse visto queimando incenso, era morto. Se Acaz soubesse que alguém queimou incenso ao Deus de Israel, tirava-lhe a vida. No meio da pressão, quando ele pensava que tinha levado tudo acabado, diz a história que mesmo ameaçados, mesmo com a cabeça preta, ainda tinha um grupo que escondido, ainda tinha resina. E ainda tinha fogo para queimar incenso. Ainda tinha uma geração que não se vendeu. Aí quando Ezequias faz o desafio, quero saber se vocês estão dispostos para voltar ao princípio.
se vocês estão dispostos a purificar a casa do Senhor, para a glória dele descer de novo. Aí um grupo de levitas levanta a mão. Algum grupo de transportadores levanta a mão. E os queimadores de incenso também levantam a mão. Aí o rei dá ordem: então entre na casa do Senhor. Já reformei, mas tira a impureza de lá. O negócio estava tão feio lá dentro, que os sacerdotes passaram uma semana, 8 dias, para tirar a limpar a igreja. Não o templo, para limpar, tirar a sujeira, a impureza. Tudo estava arrebentado. Depois de 8 dias, eles procuraram o rei e disseram: rei, está pronto. Sacrifício no lugar, holocausto, mesa dos pães, candelabro, altar do incenso. Está tudo certo. Tem resina? Tem. Então eu vou marcar o dia do culto. Ele marca o dia do culto, gente. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando chega o dia do culto, mais de 20 anos, sem ninguém chorar, sem ninguém dar glória a Deus, parecia que não tinha mais jeito. A Bíblia diz que quando chegou o dia do culto, os músicos entraram, os levitas entraram cantando, os transportadores de resina cheios até a tampa, e os queimadores de incenso já postos. A Bíblia diz que quando o culto começou, que a fumaça começou a subir de novo, a glória desceu. A glória desceu de uma forma tão grande, que a Bíblia diz que o rei Ezequias do lado de fora colocava a cara no chão e adorava. O povo pegava fogo lá fora, e quem estava dentro embolava no chão. A glória foi tão grande que a Bíblia diz que desde o tempo de Salomão nunca tinha tido um culto feito aquele. A glória desceu, a fumaça subiu e a glória desceu. Disposto a voltar ao princípio. A pós-modernidade está querendo tirar isso de nós. O princípio. Eu não vou muito distante. Eu não sou saudosista, mas às vezes dá saudade. A gente não era tão aplaudido como somos hoje. A gente não tinha celular para selfie. E a gente hoje está numa geração que não tem a razão de dizer o que Ezequias disse. Porque os nossos pais, gente, quem nos gerou, abriram foi a porta em vez de beijar. Os nossos pais queimaram incenso. Aqui tem gente que tem testemunha. O meu pastor tinha calo na testa. Começava a orar de 10 da noite, só saía da oração 9 da manhã do outro dia. Para a gente desfrutar do que a gente desfruta hoje. Eu quero saber onde está a nova geração do jejum, que pode bater no peito e dizer comigo: Pastor José Rodrigues. Diga bem alto: Pastor José Rodrigues, Pastor Romeu, pode ficar tranquilo, que se depender de mim, se depender da gente, não vai faltar resina, não vai faltar incenso, a fumaça vai continuar cobrindo, não vai faltar, não vai faltar. Agora vem, glória a Deus. Não tinha outdoor, não tinha gente de rede social, mas não dependia de alguém famoso. Os nossos cultos não precisavam muita coisa, não dependia de pregador, porque a maioria dos crentes já chegava no culto com as 3 armas potentes
Era Bíblia, era ar e era lenço. Não tinha estado, mas tinha Bíblia, tinha harpa e tinha lenço. Tinha crente que chegava no culto com 2 lenços a 3 lenços. Quando você entrava na igreja, o lencinho estava na boca de madeira. Você olhava e dizia: ela hoje vai se quebrar. Hoje a glória desce aqui, hoje vai ter lágrima. O chão enchia de lágrima e não precisava muita coisa. Daqui a pouco, Jesus está batizando ali, Jesus está batizando lá, Jesus está batizando aqui, Jesus está fazendo o milagre, o poder cair. Hoje a briga é tão constante. E quando Jesus batiza 2 crentes, todo mundo se assusta e bota logo uma rede social. Isso era fichinha, gente. Isso era nos ensaios. Eu tenho andado pela misericórdia de Deus em muitos lugares. E muitas vezes eu tenho ouvido de muitas pessoas da alta elite, céticos, religiosos, que dizem: a Assembleia de Deus não é a mesma mais não, filho. Vocês ficaram para trás. Vocês estão quadrados, ficaram no tempo. Não há mais diferença, diz ele, de quem é pentecostal e não pentecostal. Eles dizem que a nossa geração ficou para trás. Eu digo a ele: é porque vocês não conhecem o meu Nordeste. No meio da pós-modernidade ainda tem transportador de resina, tem? Ainda tem alguém que não vai se dobrar. Ainda tem uma geração preservada para fazer a diferença. Israel subia a colina e a deserto desceu. Veja que a Bíblia diz que Jesus se ofereceu como uma fragrância. Paulo diz isso. E ele é o cheiro do nosso ministério, segundo Coríntios. Paulo escreveu. Agora a Bíblia diz que agora a nossa função, porque para Israel tudo isso era na tábua de pedra e podia ser quebrado. Agora nós não, gente. A Bíblia diz que foi escrita na tábua do coração da gente. Então agora a gente tem que carregar essa resina e esse incenso aqui dentro. Então diga para quem está ao teu lado: agora é do lado de dentro. Diga: tem resina fora? Tem resina dentro? Então vai ter fogo, não tem jeito. Não tem quem possa tirar. Veja que quando você chega à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 24, ele diz: olha, irmãos, vocês não valiam nada, falando para nós gentios. Vocês foram cortados do natural usando gelo, e contra a própria natureza, contra tudo e contra todos, vocês foram enxertados na oliveira verdadeira. Então vocês não pensem que vocês são pouca coisa. Eu só quero que vocês, no versículo 25, não ignorem esse segredo, para não presumir de vós mesmos, que Deus endureceu em parte a Israel, para que vocês pudessem entrar, até que se cumpra a plenitude dos gentios. Israel vai estar endurecido. Só depois disso ele voltará. Que aqui Paulo estava dizendo: ei, gentios, até a última trombeta tocar. Enquanto a trombeta última não tocar, a vez é de vocês. São vocês que vão fazer a diferença. São vocês que vão sacudir esta terra. São vocês que vão ensaiar esta terra. São vocês que vão fazer a diferença nesta terra. Então eu quero saber aonde está a geração. Aonde está a geração que ainda transporta a resina, que ainda faz a fumaça subir. Nada contra, só um princípio. Mas em muitos lugares
Se você falar em mistério no microfone, o pastor toma o microfone. Em muitas igrejas, Assembleia de Deus, que se você abrir a boca para dar glória ou falar em línguas estranhas, é repreendido, você tem que bater palma. Mas ainda tem uma geração, não tem? Ainda tem a geração do jejum, não tem? Ainda tem uma geração com a marca do sangue, não tem? Ainda tem uma geração do jejum com a marca do sangue, não tem? Não tem? Então deixa eu ver o barulho de glória, se tem, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Quem tem línguas estranhas fala, quem não tem recebe a glória. A minha glória está invadindo esses corredores. A minha unção está levantando caídos. O meu poder está sendo derramado nesta geração. Porque eu tenho urgência, eu tenho urgência, eu tenho urgência, eu tenho urgência. Recebam a apoteose da minha glória. Recebam a apoteose da minha glória. Assim diz o Senhor. Com todo respeito ético, com todo respeito eclesiástico, eu queria pedir a permissão do pastor. Se você estiver perto de uma pessoa íntima ou do mesmo sexo, vira para ela aí. Olha para mim não, olha para ela. Me ajuda aqui, companheiro. Olhou para ela assim, olhou para ele. Diga para ele, estou nem aí. Quero nem saber como começou os 10 dias. Quero saber como vai terminar. Diga, eu vou terminar na alta. Pergunta a ele, trouxe resina? Diga, estou carregando até o tutano. Está disposto a queimar incenso? Diga, se depender de mim, a fumaça vai subir. Diga para ele, me faz um favor. Se depois desse jejum tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu não falava mais de língua, que a paz de eternidade me esfriou, dá um recado a ele. Ele quebrou a cara. Eu vou sair pegando fogo.
Onde é que está você? Levanta a mão para eu ver você. Vai. Levanta a mão. Não tem